Oi, gente, tudo bem? E hoje tem bastante coisa legal pra gente abordar, né? Pra começar a falar sobre essa questão de espiritualidade, que é muito importante para esse ano que nós estamos. É um assunto que, assim, é para todos nós, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Minha experiência, pelo menos da fase da minha infância, né? Com a espiritualidade, mas, assim, é uma introdução, né? Porque durante esse ano todinho, né, me planejei para falar sobre espiritualidade, só que de várias formas, né, de conexão. E também vai ter surpresas, tá? Nas próximas lives aí conforme as coisas forem acontecendo, eu vou falando para vocês, tá? Então, assim, tô planejando bastante coisa bacana, que quanto mais, né, chegar ao conhecimento de vocês, né, todo esse compartilhamento aqui. E assim, gente, não é aquele negócio de eu estar aqui falando, que eu tenho mais vivências, ou deixo de ter, ou assim, né, eu tenho me especializado mais em algumas coisas, que eu sou melhor que os outros, não é nada disso, tá? Tô aqui para compartilhar conhecimentos, né? E assim, é muito importante que vocês compartilhem também a experiência de vocês, né? Que cada vez que vocês compartilharem a experiência de vocês também, é importante a gente ter essa troca de ideias, né? Vai ficar como material mesmo, tá? De apoio aí para muitas coisas que eu estou planejando para esse ano, para ajudar vocês e para a gente realmente se reconectar com a nossa essência, né? Que é muito importante. Então, é isso. Começando, então, me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Juliana Montosa, né? Prazer, satisfação em conhecê-los. E, assim, eu sou terapeuta holística, né? Sou taróloga. Estou me iniciando aí no caminho, na jornada também da bruxaria natural, né? Então, assim, tem bastante coisa legal para compartilhar com vocês mesmo. E, assim, eu já tô em meio a espiritualidade, né? Esse caminho da espiritualidade, eu acho que desde sempre. Desde muito cedo, né? Eu tive muitas experiências e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que muitas de vocês que estão aqui é porque estão se conectando com essas mensagens, né? Estão em sinergia aí com essa vibração. E muitas de vocês também já tiveram alguma experiência, né? Então, isso é bem bacana, né? Eu, até pouco tempo, né, eu tinha um outro emprego, né, em contrapartida aí com esse ramo da terapia holística, mas agora eu estou voltada, né, a essa área mesmo. Então, eu faço atendimentos de terapia holística, eu faço atendimentos com várias práticas, né, que eu tenho conhecimento, que eu tenho formação para isso, né, e também sou taróloga, né, faço atendimentos de tarô e, assim, de uma maneira mais terapêutica, né, e tem dado bons resultados, né, para quem se consulta comigo e eu fico muito feliz com isso. Então é isso, gente. Então, basicamente, para me apresentar, eu já tô em meio aqui às redes sociais há algum tempinho, mas eu ainda vou expandir ainda mais, tá? Eu pretendo expandir um pouquinho mais para a gente ter mais materiais ainda, porque esse ano, gente, ele é muito importante a gente ter essa expansão, né, dessa compreensão do que é espiritualidade, mas não daquela maneira, né, superficial que a gente conhece, que a gente já ouviu falar tanto por aí, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, que, assim, nós, né, eu costumo muito dizer que nós não somos seres físicos, né, que temos um espírito. Nós somos um espírito que temos momentaneamente, né, por um período, né, por alguns anos, um corpo físico. Então, na verdade, nós somos seres energéticos, seres espirituais que estamos, né, passando por uma fase, por uma jornada aí com o corpo físico. E não o contrário, como muitos pensam, né? E assim, outra coisa também que eu quero dizer é que
Tudo que eu disser aqui não é verdade absoluta, tá? De tudo, é com base nas minhas experiências, nas minhas vivências, nos meus estudos, pesquisas, porque eu estudo isso constantemente. Então, assim, eu tô sempre imersa, né, a ir em busca de conhecimentos nessa área. Nada é a verdade absoluta, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, é muito complexo, né? Então, assim, cada pessoa vai ter um entendimento, cada pessoa vai passar para vocês, né? Ou até vocês mesmos, né? Tem uma forma de pensar sobre isso. E depende muito conforme as experiências mesmo de vida, né? E também a questão de formação, né? Então, vem muito, assim, da questão familiar, porque muitos vieram aí de um berço cristão, muitos vieram de um berço mais, né, voltado a algumas religiões, então a gente tem que ter um respeito também com isso, porque são várias vertentes, são várias doutrinas, filosofias, e isso tem que ser respeitado, né? A apresentação, né, desse tema, né, de espiritualidade, basicamente, assim, espiritualidade para mim, ela tem uma conotação bem mais profunda, né, do que muita gente costuma dizer por aí. Eu, assim, às vezes eu não tenho nem palavras para descrever, na verdade, né, porque vai muito de intuição, vai muito do que a gente sente aqui dentro, sabe, e muito do que vem na nossa mente, né, e principalmente quem tem uma sensibilidade a mais, né, para sentir, assim, a egrégora do ambiente, quem tem clareaudiência, né, quem tem clarividência, né, quem tem o dom da premonição também, muitas vezes. Então, assim, gente, são inúmeros dons, né, que eu, assim, eu não costumo falar dons, mas eu falo, assim, de vivências mesmo, né, porque isso é algo que a gente já recebe, né, quando a gente nasce. Então, assim, já é algo que vem com a gente, não é algo que surge do nada, sabe? Vamos supor, surge uma vontade, né, de vocês começarem a fazer um curso, de fazer alguma formação, né, envolvendo essa parte mais esotérica, mais espiritualista, né, de uma maneira geral. E assim, pode ter certeza que nada é por acaso, tá? Eu sou uma pessoa que não acredita em acasos, não acredito que as coisas acontecem assim, eu vou lá fazer, ver no que dá, né? Se é realmente isso que eu quero, não. Porque assim, eu acredito que se vocês querem fazer, né, surge uma vontade de fazer algo, é porque aquilo já tá aflorado em vocês. É porque já algo, né, diferente e importante aí nasceu com vocês, né? E isso vai, com o tempo, vai fazendo com que fique mais aguçado dentro da gente, sabe? E assim, conforme as fases da nossa vida, a gente vai sentindo mais a necessidade de se reconectar com a nossa própria essência espiritual, né? E tudo isso vai acontecendo. Então, assim, o que eu quero deixar de pergunta aqui para vocês, tá? Para vocês me colocarem aqui nos comentários, para quem quiser, é claro, né? O que esse tema espiritualidade representa para cada um de vocês, tá? E assim, ou melhor, né? Quando você começou a perceber a espiritualidade dentro da sua vida, né? Na sua jornada de vida, como que tudo isso foi aflorando, como que foi acontecendo, né? Então eu deixo essa pergunta, essa questão para vocês me responderem aqui e eu vou acompanhando a resposta de cada um de vocês, tá? Então deixa aqui nos comentários, porque isso é muito importante para a gente conversar mais ainda sobre essa questão toda de conexão espiritual, né? E então vamos começar, né? Porque assim, hoje é uma introdução, tá? Não, digamos que eu vou falar tudo aqui nessa live. Não tem como falar tudo, gente, porque assim, eu tive várias experiências, muitas coisas aconteceram comigo, né? Então eu vou ter que dividir isso em algumas etapas, né? E durante o ano, para trazer mais ainda sobre esse assunto e aprofundando a cada etapa mais, né? Então, assim, é muito importante porque a gente ter uma introdução e começando como uma escadinha, né? Porque, assim, muitas pessoas já têm um entendimento sobre isso,
né, já teve uma vivência ou está em meio a um processo de desenvolvimento de mediunidade, algo assim. Então já meio que sabe. Só que tem muitas pessoas que estão aqui que caiu de paraquedas, digamos, né, que não entende nada sobre espiritualidade, que veio de uma outra cultura, que teve uma criação diferente, né, como eu falei, por exemplo, uma criação, digamos, cristã, e que não teve muito, assim, um entendimento sobre isso, não foi abordado tanto, né, na família sobre isso, e a pessoa quer buscar isso, né, na sua vida, né, e então, assim, tem que ir indo devagar, né, pra gente poder abraçar todo mundo, né, e assim, para que todos participem por igual, que todos tenham oportunidade de participar, né, mesmo quem seja iniciante aí, que não entenda nada sobre espiritualidade, como aqueles que já têm um bom entendimento, né. Então, eu gostaria muito de ver a participação de todos vocês aqui.